Ontem eu estive ali na Colmeia, presídio onde se encontram as detidas femininas dos atos do dia 8. O que eu vi lá foi assustador. Eu não estou dizendo somente porque é o nosso lado, não. Nosso lado. As pessoas estão lá simplesmente sem ter o devido processo legal. Presidente, eu acho fundamental debater a situação do sistema carcerário no Brasil. De fato, muitos dos que estão ali dentro passam por seríssimas violações dos direitos humanos. Mas me estranha muito que os deputados da extrema-direita só se preocupem com essa situação quando se trata de invasores golpistas que participaram do dia 8 de janeiro de uma das cenas mais lamentáveis da história do nosso país. Como o deputado mesmo disse, abre aspas, do nosso lado, fecha aspas, praticamente uma confissão de culpa, de que aquelas pessoas estão justamente do lado daqueles que infelizmente se elegeram nessa esteira da extrema-direita bolsonarista. Sim, essas pessoas estão do lado deles, foram estimuladas por eles, por parlamentares como esse, mas em especial pelo ex-presidente da República, que deve ser punido no rigor da lei, justamente pelos crimes que cometeu contra o Brasil, seja quando foi presidente da República, mas também no seu protagonismo no estímulo à tentativa de golpe de Estado que aconteceu no dia 8 de janeiro. Obrigada. Vamos discutir favorável a esse projeto de decreto legislativo, porque ele busca internalizar o acordo sobre o mecanismo de cooperação consular entre os Estados partes e Estados associados ao Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Chile, que foi assinado pelos respectivos ministros das Relações Exteriores em 16 de julho de 2019. Nós sabemos que faz parte agora da política do atual governo do presidente Lula fortalecer o Mercosul. Não era a prática do governo anterior, que por pouco não termina com todo o processo de acumulação entre as relações com os países vizinhos. Agora mudou. Bolsonaro já era, perdeu as eleições, é ex-presidente. Portanto, as relações internacionais são outras agora. Fortalecer o Mercosul é uma das características do atual governo e isso será feito. Bem como fortalecer também os acordos internacionais com os diversos países. Por isso, o presidente Lula esteve nos Estados Unidos, aliás, recebido com honras e pompas, como há muito tempo não se via. O presidente Lula esteve lá, com o nosso presidente norte-americano, foi recebido no salão nobre e fizeram lá um diálogo sincero e discutiram algo essencial, que é a preservação da Amazônia. Então não é entregar a Amazônia, mas preservar a Amazônia. Acabou a época em que garimpeiros podiam ilegalmente fazer misérias, genocídio de povos indígenas e que isso ficaria apoiado pelo governo de Jair Bolsonaro. Acabou. Bolsonaro perdeu as eleições, tentou dar um golpe no Brasil no dia 8 de janeiro, não conseguiu. Não adianta deputados e deputadas ficarem agora choramingando os presos que fizeram atos terroristas, que quebraram o Congresso Nacional, a Presidência da República, o Supremo Tribunal Federal, e estão presos. Prenderam mais em Minas hoje. Outros serão presos pelo vandalismo e pelos atos antidemocráticos. E Bolsonaro vai ficar inelegível. E nós precisamos proteger a Amazônia. Então as relações agora com o comércio exterior e com os Estados Unidos são na proteção da nossa Amazônia e dos povos indígenas. Acabou a época de passar a mão em garimpeiros ilegais e incentivar a ilegalidade e o banditismo, seja na Amazônia ou seja na quebradeira do Congresso Nacional. Serão punidos. E Alexandre Silveira tem feito, nosso ministro Alexandre Xandão de Moraes, tem feito um trabalho junto com a Polícia Federal, que está muito atenta, e é a própria Polícia Federal quem tem feito a investigação. Eu vejo às vezes deputados da Polícia Federal xingando os próprios colegas. Não, parabéns à Polícia Federal, ao Alexandre e a Manter a esperança num país como o Brasil é um ato revolucionário, assim já nos ensina Paulo Freire. Quero hoje aqui dessa tribuna da Câmara Federal prestar todo o meu apoio e solidariedade às professoras dos municípios de Votuporanga e de Itupeva, do estado de São Paulo, que hoje estão em luta e mobilização
pelo reconhecimento da função de professoras que elas exercem. É preciso trazer para o centro do debate deste plenário uma das maiores chagas que tem na nossa educação, que é a invisibilidade das profissionais da primeiríssima infância. Essa invisibilidade que é histórica e ela se dá de modo estrutural porque atinge as mulheres, que somos as maiorias, a maioria na educação, sobretudo na primeiríssima infância, e também a nossa infância, os nossos bebês. É muito difícil nascer criança aqui, nascer no nosso país, é muito difícil, os desafios são enormes. E as educadoras de educação infantil do nosso país, pasmem, até hoje não são reconhecidas como profissionais da educação, a despeito do que está escrito no Plano Nacional de Educação, a despeito do que recomenda o Conselho Nacional de Educação, de pareceres do STF, da nossa LDB. Os prefeitos insistem em burlar a legislação para não pagar, para não garantir nenhum direito e nenhuma dignidade às educadoras que garantem o atendimento dos nossos bebês e das nossas crianças. É inadmissível que essa situação perdure. As educadoras infantis, elas exercem a função docente, elas precisam ser reconhecidas como profissionais, precisam ser enquadradas como profissionais para terem direito à jornada, ao piso nacional do magistério, à aposentadoria dos professores e à formação. Esse debate é fundamental e é nosso compromisso, e nós vamos, inclusive já apresentamos uma frente, quero pedir o apoio de todos aqueles que defendem a educação e a primeiríssima infância, uma frente parlamentar de defesa das educadoras infantis e da primeiríssima infância, porque a gente precisa acabar com essa invisibilidade, com essa negação de direito das profissionais que garantem, segundo a ONU e a Unesco, o principal fator de qualidade na educação infantil, sobretudo de 0 a 3 anos, é a professora, é a profissional. É ela que garante todos os direitos dos nossos bebês. Então ela precisa ser valorizada e acolhida, e peço o apoio desse parlamento. Ok, deputada professora Lúcia. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, população brasileira que nos acompanha pela TV Câmara, há uma denúncia gravíssima que deve e precisa ser rigorosamente apurada. Há indícios de que a Caixa Econômica Federal, deputada Érica Cocai, que conhece bem a Caixa Econômica Federal, saudar também a deputada Jaqueline, que agora me faz companhia na bancada, deputada Reginete, deputada Alexandre e demais parlamentares. Há uma denúncia que precisa ser apurada, que a Caixa Econômica Federal disponibilizou 99% de toda a sua carteira de crédito consignado do auxílio emergencial em 2022, durante o período eleitoral. Se isso se confirmar, é um crime lesa pátria, é um crime contra o principal banco público do nosso país, importante para o desenvolvimento econômico e social, com fins eleitorais. Segundo os indícios, volto a dizer, que precisam ser apurados, o governo anterior usou o auxílio para comprar votos. A Caixa concedeu 7,5 bilhões, população brasileira, 7,5 bilhões para atender 2,9 milhões de beneficiários no país. Nós vamos pedir uma investigação rigorosa sobre isso, porque se isso se confirma, mostra mais uma vez a prática criminosa deste governo, que usou de forma descarada, desavergonhada, o aparelho do Estado,
a máquina do Estado para tentar influenciar na opinião do eleitor brasileiro. Então nós vamos querer uma apuração rigorosa sobre esta denúncia de uso de praticamente quase 100% da carteira de crédito para fazer tentativa de compra de votos. E por fim eu quero dizer que ontem à noite, eu, deputado Sidney Leite, deputado Otto Alencar, deputado Augusto Coutinho, deputado Vitor Lippe, que fomos membros da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e Serviços na legislatura passada, onde foi criado um grupo de trabalho para discutir a política industrial brasileira. Nós, numa reunião com o ministro Geraldo Alckmin, também vice-presidente, entregamos um documento, resultado deste grupo de trabalho, para discutir uma nova política industrial para o nosso país. E nós entregamos essa contribuição da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços para o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Peço, senhor presidente, 30 segundos para concluir. Eu quero dizer que nós precisamos retomar o crescimento da indústria brasileira, com foco na micro e pequena empresa, nas pequenas empresas. É claro que as grandes e médias empresas têm um papel estratégico, mas são as micro e pequenas empresas que geram a maior parte dos empregos. E para isso, nós vamos ter que enfrentar, num outro momento eu quero dizer, essa política de juros altos tem que acabar. Ok, deputado Helder Salomão, e agora nós vamos ao Amapá com o deputado Dorinaldo Malafaia.